Perfeito. Nós já vimos na aula anterior quais são as atividades a serem desenvolvidas ao longo da fase de identificação da oportunidade e quais são os entregáveis para o portão 1. E agora, nesta aula, nós veremos quais são as atividades a serem desenvolvidas no projeto conceitual e quais os entregáveis para o portão 2. Então, vejamos. Lembrando que 50% dos projetos remanescentes do portão 1, no portão 1 foram abortados 75% dos projetos, os que sobreviveram, ainda assim 50% deles serão abortados nessa próxima fase. Ainda assim, se terá despendido apenas 4% do Total Installed Cost em média, ou seja, ainda que sejam abortados, ainda terão sido abortados numa fase em que não se despendeu demasiadamente. Qual é o objetivo desta fase do projeto conceitual e do portão 2? Estudar as opções identificadas na fase anterior e direcionar o projeto a uma opção, ou seja, escolher dentre o leque de alternativas qual será seguida. Refinar as premissas, atualizar os dados econômicos, que agora se consegue ter com um pouco mais de precisão, e começar a definição do projeto. Atividades entregáveis. Uma das primeiras, definição do valor presente líquido com maior assertividade. Podemos até tê-lo feito na fase anterior, mas agora temos dados mais precisos. Agora, isso aí, como é que se faz? Eu vou mostrar para vocês de uma forma simples, uma forma resumida. Lembram-se do exemplo dado na contextualização? Foi um caso de implantação de uma usina eólica que acabou fadado ao fracasso justamente por não terem seguido a metodologia dos portões. E vamos usar aquele caso para um exemplo de cálculo do valor presente líquido. Antes de mais nada, temos que ter algumas premissas. Essas premissas são naquilo que nós chamamos de cenário de referência, ou seja, sem grandes modificações, um cenário de previsibilidade. Tudo vai continuar mais ou menos na mesma. Então, as premissas são crescimento da indústria e aquecimento do mercado no Nordeste, inexistência de outras fontes de energia próximas, né? Não tem potencial hidroelétrico lá no Nordeste, né? Não tem presença abundante de petróleo, gás, carvão, que viabilizem a construção de uma termoelétrica. O crescimento do país permite esperar um aumento real no valor da tarifa da energia elétrica, que hoje está em R$ 190 por megawatt para o produtor, de 1% ao ano, aumento real. O governo local ofereceu incentivos fiscais, portanto, nos 5 primeiros anos, desde 2025, quando inicia a produção, até 2029, pagará o imposto de 5%, simplificando todos os impostos. E, a partir daí, serão 25%. A empresa dispõe de 3 bilhões de reais para aplicar no investimento, dos quais 1 bilhão e 200 se referem a equipamento. E a sua taxa de retorno interno, ou seja, a taxa mínima de atratividade é de 7%. Se não der 7%, ela prefere, sei lá, investir na bolsa, botar na poupança. Então, essa é a taxa mínima de atratividade. A usina terá uma capacidade instalada inicial de 900 megawatts, aumentando 100 megawatts a cada ano, até atingir o pico de 1.200 megawatts, e aí ela se estabiliza. A construção da usina deve durar 2 anos, 2023 e 2024. Em 2025, então, já começa a operar com 900 megawatts e aí vai aumentando. O fator de utilização, que é algo importante se avaliar numa usina eólica, porque depende do vento,
é variável, associada a fatores climáticos, tal como a ocorrência do El Niño. Para simplificar, nós consideramos uma vida útil de 10 anos. E também, para simplificar, não consideramos efeito de pandemia neste caso. Então, vejamos. Basicamente, o que nós fazemos para o cálculo do VPL é montar uma planilha Excel, onde eu elenco aí o preço do megawatt-hora, o fator de utilização, a capacidade instalada. Eu vou, com base nisso aí, calcular a receita bruta. Então, a receita bruta é o preço do megawatt-hora vezes o fator de utilização, vezes a capacidade instalada, 24 horas por dia, 360 dias ao ano. Tá? E aí eu faço isso aí ano a ano. Mas vamos ver com um pouco mais de detalhe. A depreciação é o custo de equipamentos, aquele 1.200, porque o resto é serviço, não é ativo físico, os equipamentos são que vão ficar. A rigor, eu teria que calcular o valor residual. Para simplificar, botei 15 anos e sem valor residual. A margem operacional é a receita bruta, calculada conforme lhes mostrei, menos o CAPEX, que são as despesas de capital, os investimentos, menos o OPEX. Vamos ver com um pouco mais de detalhe. Aquele VPL havia sido calculado em um cenário de referência, onde tudo vai ocorrer mais ou menos como se previa. Vamos agora imaginar um cenário de robustez, ou seja, em condições mais adversas. Por exemplo, o preço do megawatt-hora, ao invés de ter um aumento real anual de 1%, terá de 0,5%. O fator de utilização, que é crítico numa usina eólica e que foi calculado com base em projeções climáticas, admitamos que ele seja 5% inferior e admitamos também que as despesas operacionais, o OPEX, aumente 20%. Com isso, eu teria este quadro. Reparem que o VPL ainda é positivo. No caso anterior, obviamente, ele era muito superior, né? Dava 1,80 bi aí, tá? De valor presente líquido. Agora ele decai para 90 e poucos milhões. Ainda assim, é um VPL positivo. Então, é interessante. Note que no cálculo aqui, o que se faz ao calcular o VPL? Calculei aqui, né, a margem bruta, subtraí o CAPEX, o OPEX, tem então a margem operacional, subtraio para fins de imposto a depreciação, aplico o imposto, como vocês veem, o imposto era de 5%, depois passa para 25%, né? E calculo o imposto, deduzo o imposto, e depois eu somo novamente a depreciação, porque a depreciação é apenas contábil, no caso, para fins de não incidir imposto de renda sobre a depreciação dos equipamentos. E aí eu trago tudo isso aqui ao valor presente, são as fórmulas financeiras do Excel. Aqui você vê o fator de correção do capital, trazendo ao final os 10 anos de operação para os dias de hoje, e isso aí é que me permite calcular o VPL, o valor presente líquido, que é uma variável bastante importante. Tem outras formas de análise econômica que não é o foco aqui. Eu quero apenas mostrar, né, o VPL, que é uma das principais, e apenas dar uma ideia. Note, não é um curso de análise econômica de projetos. Agora, obviamente, o cálculo do valor presente líquido depende de algumas premissas, como vimos, e essas premissas podem variar. Então, é feito também, nessa fase do projeto conceitual, toda vez que se faz o cálculo do valor presente líquido, se faz também uma análise de sensibilidade, ou seja, dos componentes, quais deles mais afetam a rentabilidade do meu projeto. Então, consideramos aí, preço do megawatt-hora.
admitamos que possa variar de menos 10% a mais 10%. O fator de utilização, também, vamos admitir que possa ser mais 10% ou menos 10%. No item anterior é multiplicativo, tá? Seria vezes 0,9 vezes 1,1. Aqui eu estou admitindo, para simplificar, para não ficar quebrado, seria de 50 passa a 60 ou passa a 40. O CAPEX, né, a despesa de capital, né, para investir, seria variando de menos 20% a mais 30%. O OPEX variando entre menos 10% e mais 10%. E o prazo, vamos considerar que seja realizado no prazo, como está previsto aí, ou então que tenha um atraso de 2 anos. A análise de sensibilidade é feita considerando a variação de cada um desses itens, mantendo os demais. Eu não vou fazer toda essa análise, mas vou lhes mostrar. Por exemplo, considerando o preço do megawatt. Então, eu vou considerar mais 10%, note que aqui está em amarelo, porque eu só alterei o preço do megawatt-hora. Então, se o preço do megawatt-hora aumentar, eu tenho que mais 10%. Vejam como aumenta aqui o VPL. Então, reagiu bem. Se, porventura, diminuir 10%, diminui bastante o VPL, mas ainda positivo. Se você fizer, não fiz aí, tá? Mas se for feita essa análise para cada um daqueles componentes que lhes mencionei, observe que você terá um gráfico aproximadamente assim. Ou seja, você tem o VPL de referência, que é esse calculado inicialmente, no cenário de referência, que dava 1,80 bi, alguma coisa assim. Fator de utilização. Se aumenta 10%, você consegue agregar, tá, 2 e tantos bilhões no VPL, ou então você subtrai 0,12. Enquanto que preço por megawatt-hora, ou você aumenta o seu VPL para 1,65, ou você diminui esse VPL. Então você vê, e é tornado, porque tem esse aspecto de um tornado. Porque o que menos afeta é a despesa operacional, depois vem o prazo, depois o CAPEX, depois o preço por quilowatt-hora e depois o fator de utilização. Então, são variáveis para que se possa avaliar o que mais impacta o meu projeto. Muito bem, então, voltando, tudo isso aí foi para mostrar como se calcula o valor presente líquido, voltando aí com as atividades a serem desenvolvidas ao longo do projeto conceitual e os entregáveis para o portão 2, temos então o valor presente líquido com maior assertividade, definição da alternativa escolhida entre as apresentadas no FEU1, seleção do local, informações geotécnicas. Isso foi uma falha que nós mostramos na contextualização. Começar a construir os acessos, escolher local, sem ter passado pela etapa anterior. Cronograma preliminar, o plano de execução do projeto, também em caráter preliminar, e o projeto conceitual, que consiste em definir a capacidade da planta, quais são as unidades que irão compor, se for o caso, fluxogramas de processo, lista preliminar de equipamentos, análise de risco dos processos. Então, isso aí é basicamente o que nós devemos fazer ao longo do projeto conceitual e apresentar para o comitê revisor, pode ser um comitê revisor específico, ou pode ser um conselho de administração, para obter ou não a aprovação deste projeto. Ou sinal verde para continuar, ou então rebobinar, ou então abortar. Ok? Vamos para o próximo portão?